Olá! Hoje nosso estudo é do capítulo 28 do livro de Atos, o último capítulo deste livro. Primeiro, então, vamos orar? Pai, no nome do nosso Senhor Jesus, nos colocamos diante da Tua presença, agradecidos por mais um livro que estamos concluindo da Tua palavra. Te agradecemos por tudo que o Senhor nos instruiu, abriu os nossos olhos, o nosso entendimento até aqui. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado perseverança de não desistir de ouvir a Tua mensagem. Pedimos que o Senhor nos dê um coração obediente, submisso ao Senhor, um coração disposto a ser transformado pelo Senhor. Pai, te apresentamos o estudo deste último capítulo e mais uma vez nos submetemos ao Senhor. Que seja o Senhor a nos instruir, a nos conduzir, a nos orientar sobre o que é certo, tanto para as nossas vidas, quanto para que venhamos a testemunhar a seu respeito. Desde já nós te agradecemos, louvamos o teu nome e reconhecemos que é a tua mão que nos sustenta a cada dia. Nós te louvamos e exaltamos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então, Atos capítulo 28, a versão da Bíblia que eu estou utilizando é a Nova Versão Transformadora, NVT. Uma vez a salvo em terra, descobrimos que estávamos na ilha de Malta. O povo de lá nos tratou com muita bondade. Por ser um dia frio e chuvoso, fizeram uma fogueira na praia para nos receber. Enquanto Paulo juntava um monte de gravetos e os colocava no fogo, uma cobra venenosa que fugia do calor mordeu sua mão. Quando os habitantes da ilha viram a cobra pendurada na mão de Paulo, disseram uns aos outros: sem dúvida, ele é um assassino. Embora tenha escapado do mar, a justiça não lhe permitiu viver. Mas Paulo sacudiu a cobra no fogo e não sofreu nenhum mal. O povo esperava que ele inchasse ou caísse morto de repente. No entanto, depois de esperarem muito tempo e verem que nada havia acontecido, mudaram de ideia e começaram a dizer que ele era um deus. Perto da praia havia uma propriedade pertencente a Públio, a principal autoridade da ilha. Por 3 dias ele nos hospedou e nos tratou com bondade. Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo entrou, orou por ele e, impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Como resultado, fomos cobertos de presentes e honras, e chegando à hora de partirmos, o povo nos forneceu todos os suprimentos necessários à viagem. 3 meses depois do naufrágio, embarcamos em outro navio, que havia passado o inverno na ilha. Era um navio alexandrino, que tinha na parte da frente a figura dos deuses gêmeos. Aportamos em Siracusa, onde ficamos 3 dias. Dali, navegamos até Régio. Um dia depois, um vento sul começou a soprar de modo que no dia seguinte, prosseguimos até Puteoli. Ali, encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Depois fomos para Roma. Os irmãos em Roma souberam que estávamos chegando e vieram ao nosso encontro no fórum da Via Ápia. Outros se juntaram a nós nas 3 vendas. Ao vê-los, Paulo se animou e agradeceu a Deus. Quando chegamos a Roma, Paulo recebeu permissão de ter sua própria moradia sob a guarda de um soldado. 3 dias depois de chegar, Paulo convocou os líderes judeus locais e lhes disse: irmãos, embora eu não tenha feito nada contra nosso povo nem contra os costumes de nossos antepassados, fui preso em Jerusalém e entregue ao governo romano. Os romanos me interrogaram e queriam me soltar, pois não encontraram motivo para me condenar à morte. Mas, quando os líderes judeus protestaram contra a decisão, considerei necessário apelar a César, embora não tivesse acusação alguma contra meu próprio povo. Por isso, pedi a vocês que viessem aqui hoje para que nos conhecêssemos e também para que eu pudesse explicar que estou preso com estas correntes porque creio na esperança de Israel. Eles responderam: não recebemos nenhuma carta da Judéia e ninguém que veio de lá nos informou coisa alguma contra você. Contudo, queremos ouvir o que você pensa, pois o que sabemos a respeito desse movimento é que ele é contestado em toda parte. Então marcaram uma data, e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus, e desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base na lei de Moisés e nos livros dos profetas.
Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. E depois de discutirem entre si, foram embora com estas palavras finais de Paulo. O Espírito Santo estava certo quando disse aos nossos antepassados por meio do profeta Isaías: Vai e diga a este povo, quando ouvirem o que eu digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados, de modo que seus olhos não veem, seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Portanto, quero que saibam que esta salvação vinda de Deus também foi oferecida aos gentios, e eles a aceitarão. Depois de ele ter dito essas palavras, os judeus partiram, em grande desacordo uns com os outros. Durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma, às próprias custas. A todos que o visitavam, ele recebia, proclamando corajosamente o reino de Deus e ensinando a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Esse capítulo, pessoal, mais uma vez, Paulo utiliza a oportunidade de estar preso, não para ficar chorando, se desesperando, mas para ensinar, para cumprir o chamado dele, que era ensinar as pessoas sobre Jesus. E logo quando eles conseguem chegar à praia, acontece uma situação, né? Uma cobra venenosa pica Paulo e os habitantes, isso está no versículo 3 até o versículo 6. Os habitantes da ilha acham que Paulo era uma pessoa tão ruim, que mesmo que ele tenha sobrevivido ao naufrágio, que ele morreria ali. Só que isso não acontece. Deus livra Paulo da morte. E o povo, no versículo 6, as mesmas pessoas que falaram que ele ia morrer, que ele era uma pessoa ruim, agora voltam ao contrário. Não, ele é um Deus, é alguém com poderes especiais. Mas como nós já cansamos de ver, Paulo não tinha nenhum poder especial. Tudo o que acontecia, inclusive as curas que aconteceram através da vida dele, na casa de Públio, em todas as pessoas, os enfermos que o procuraram naquela região, não foi porque Paulo tinha alguma divindade, mas porque Paulo era instrumento de Deus para que isso acontecesse. Então Deus cura as pessoas. E aí, continuando, né? Nós vemos que Paulo chega a Roma e tem uma regalia de ter uma própria moradia. E nessa moradia, ele começa a receber as pessoas para pregar a palavra. E do versículo 17 ao 19, ele ensina, né? Ele explica para as pessoas que ele não tinha nada contra o povo judeu, não tinha feito nada de errado e que ainda assim ele foi preso. E que os romanos, né, que estavam na região onde ele tinha sido preso, até queriam soltá-lo, mas os líderes religiosos não aceitaram. E então ele recorreu a César, mesmo não tendo nada contra o povo judeu. Continuando ainda nos versículos em diante, aquelas pessoas elas queriam ouvir o que Paulo tinha a dizer. E Paulo então marca uma data, no versículo 23, então marcaram uma data, e nesse dia muita gente foi à casa de Paulo. Ele explicou e testemunhou sobre o reino de Deus. E desde cedo até a noite procurou convencê-los acerca de Jesus com base no quê? Na lei de Moisés e nos livros dos profetas. Eu estou reforçando essa parte pela seguinte questão. Paulo não usou meramente de argumentos humanos, ele usou a palavra de Deus. Quando fala a lei de Moisés, os livros dos profetas, está se referindo ao Antigo Testamento, que é a parte da Bíblia que existia até a vinda de Jesus. E aí Paulo usa aquilo que as pessoas conheciam da lei, já que eles eram tão defensores da lei, e eles conheciam realmente a lei, para mostrar que a lei afirmava o que Paulo já estava pregando para eles, que existia o Messias e que o Messias viria e que esse Messias era Jesus, que tudo se cumpriu através de Jesus. Paulo não explicou com brigas. Olha todo o livro de Atos. Em algum momento, Paulo foi brigar com as pessoas, debater no sentido de entrar em contenda, em confusão. Não, Paulo explicou.
Paulo ensinou. Não é através do seu grito, não é através de discussões, de brigas que você vai evangelizar alguém. Você ensina através da palavra. É isso que a Bíblia nos ensina. Em nenhum momento Paulo bateu boca no sentido de usar de força de argumento, de grito, de discussão para convencer alguém. Ele ensinava com base na palavra. E é isso que nós devemos fazer. E no versículo 24 mostra o que nós vemos até hoje. Alguns foram convencidos pelas coisas que ele disse, mas outros não creram. Tati, mas se ele falou, por que isso não aconteceu? Por que nem todos creram? Isso está descrito no versículo 26 e 27. Vai, diga o Espírito Santo, através de Isaías. Isaías é um profeta do Antigo Testamento. Vai, diga a este povo, quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Ou seja, ainda que eu diga, ainda que eu faça, eles não vão entender, não vão absorver. Por quê? Porque eles não têm inteligência? Não. Porque foi pregado errado, foi mal pregado? Não. Versículo 27 mostra o porquê. Pois o coração deste povo está endurecido. Sabe o que é um coração endurecido? Pense uma pedra. Se você quiser colocar água para infiltrar na pedra, se for uma pedra rígida mesmo, não vai infiltrar. Por que não vai infiltrar? Porque ela é dura. Assim é o coração de alguém que não quer mudança, não quer transformação. E é por isso que continua no versículo 27. Ouvem com dificuldade, têm os olhos fechados. O que é os olhos fechados? Não querem ver. Não é que Deus fechou os olhos, a própria pessoa, fechou. De modo que seus olhos não veem, e seus ouvidos não ouvem, e seu coração não entende, e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. A vontade de Jesus é curar, é libertar, é salvar. Mas se a pessoa tiver com o coração endurecido, ela não quiser, ela fechar os olhos. O que é o coração endurecido, fechar os olhos? Ela ouviu a verdade. Ela entendeu que ela está errada, mas ela não quer mudar. Ela não quer transformação. Não é falta da verdade ter chegado aos ouvidos dela. Não é falta dela ter sido instruída no que ela precisa mudar. Mas ela decide não fazer. Ela decide não mudar. E isso não permite que Jesus a cure. Entenderam? E cure não é só curar de doenças. É cura inclusive espiritual, tirar a pessoa das trevas, trazer para a luz, permitir, como nós já vimos, que as promessas de Deus se cumpram. Então, a própria pessoa, ela fecha a porta, ela impede que aquilo que Deus disse se cumpra pela desobediência. Por isso que nós devemos fazer como Paulo diz. Paulo faz, Paulo ensina o caminho do reino, conduz as pessoas ao arrependimento, à mudança, entendem? Porque se a pessoa, ela ouve a palavra, ela é ministrada que aquele caminho que ela está seguindo não está certo, que aquilo que ela está fazendo na vida dela, mesmo sendo cristão, não está certo, e ela decide fechar os olhos, decide não mudar, Deus não vai agir como um déspota, ou seja, como um autoritário e lá impor para ela. Ela decidiu fechar a porta para Deus agir, entendeu? E aí, continua no versículo 30 e 31, durante os 2 anos seguintes, Paulo morou em Roma às próprias custas, e todos que a ele visitavam, o que ele fazia? Proclamava corajosamente o reino de Deus e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo sem restrição alguma. Ou seja, Paulo continuou, mesmo preso, a cumprir o seu chamado, que também é o meu e o seu, que é ensinar sobre Jesus, ensinar sobre o caminho da salvação. E não só sobre o caminho da salvação, que é fundamental, mas ensinar as pessoas a tirar a vida delas das trevas e trazer para o reino do Senhor. Ensinar as pessoas a tirar a legalidade de Satanás, a agir na vida delas através do pecado. Isso é conduzir as pessoas ao arrependimento. Infelizmente, tem muitas pessoas dentro das igrejas presas em pecados, presas nas mãos de Satanás, não porque Jesus queira isso, Jesus não quer, mas tanto porque algumas endureceram seu coração e não querem fazer o que Deus mandou fazer, e aí como é que Deus vai operar? Não adianta reclamar dele. Como também porque não está, muitas vezes, sendo ensinado
o que elas precisam de mudança, o que elas precisam de transformação. E é por isso que nós devemos entender a palavra, aprender a palavra, para nós nos capacitarmos a mudar as nossas vidas e também ensinar as outras pessoas o que elas têm que mudar para tirar o pecado da vida, tirar aquilo que está errado. E o que está errado não é segundo o meu parâmetro. Meu parâmetro não importa, é segundo os parâmetros de Deus. E os parâmetros de Deus não estão manifestos em revelações, em opiniões de lideranças, estão manifestos na palavra de Deus. Então, se alguém te disser que você deve fazer ou mudar alguma coisa, onde está isso na palavra? Se estiver na palavra, não em um versículo isolado, porque na palavra não existem versículos isolados. Em versículos, em vários versículos, no contexto, que mostra que você tem que mudar, mude. Não tenha um coração duro, um coração resistente, mas tome atitudes de arrependimento. E o arrependimento envolve sim transformação, envolve sim mudança. Se você se arrepende, você muda. Se você não muda, seu coração está endurecido. E se o seu coração está endurecido, cada vez mais que você ouve e não quer mudar, ele vai se tornando cada vez mais duro, até que a palavra já não entra mais e não tem como mais te transformar. Então não tenha um coração duro, esteja aberto ao Senhor para Ele mudar aquilo que precisa ser mudado na sua vida. Tome atitudes de mudança. Se Deus te falou alguma coisa que você precisa tomar posição, precisa tomar atitude, tome essa atitude. Quando Deus nos orienta a algo, você está convencido, você sabe que Ele está te orientando. Ele está te conduzindo ao caminho de arrependimento, não para o seu mal, não para restringir nada na sua vida, mas porque Ele quer que você feche a porta para o pecado, porque essa porta permite que o destruidor, que é Satanás, entre e continue destruindo a sua vida. Então, quando Deus te fala, obedeça, faça isso, Deus te deu uma instrução de mudança, não é para o seu mal, é para o seu bem. Se arrependa enquanto é tempo, não endureça o seu coração. Faça o que Deus disse para fazer, porque assim você vai fechar a porta para Satanás e abrir a porta para Deus, e Deus vai poder operar na sua vida. Certo, pessoal? Então, por hoje é isso. Mais uma vez, agradeço a cada um que esteve aqui. Até o 5º livro do Novo Testamento. Para você que nunca conseguiu ler às vezes nenhum livro, né, da Bíblia, você já está comigo no 5º livro, para a glória de Deus. Glorificamos a Deus por isso, porque é Ele que tem perseverado, todos nós, inclusive a mim até aqui. E vamos seguir juntos, sem desanimar, para o 6º livro do Novo Testamento, que é o livro de Romanos. Certo, pessoal? Então por hoje é só. Um beijo para vocês e nos vemos em Romanos.